Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam muito bem. Deixando hoje aqui a nossa videoaula de recuperação semestral de português. É uma aula muito importante para todos os alunos, porque aqui a gente vai relembrar rapidamente aqui os principais conteúdos que nós estudamos durante esse semestre. Nós iremos também abordar alguns conteúdos de maneira mais aprofundada, porque são aqueles que foram abordados em nossa recuperação, tudo bem? Então, olha só, nós iniciamos aqui estudando as palavras, uma vez que as palavras são as ferramentas mais importantes que os seres humanos precisam para se comunicar. Nós vimos que o significado e o significante, né, é aquilo que resulta em palavra. Então, palavra é resultado de significado, que é o significado da palavra, e o significante, nós aprendemos que é aquela imagem acústica que nós desenvolvemos na mente a partir do momento que a gente conhece o significado de uma palavra. Então, quando eu falo em casa, por exemplo, o significado é o quê? A casa é um lugar de habitação, onde as pessoas moram. O significante é o quê? É aquela imagem que é formada em nossa mente quando nós ouvimos a palavra casa, tá? Então, palavras é o quê? Resulta em um significado e um significante. Vimos que o léxico é o conjunto de palavras de uma língua, não é? Que não é possível ter o domínio de todas elas, porque a língua está em movimento constante, ela é viva. A todo instante surgem palavras novas. Então, todas as palavras de uma língua nós chamamos de léxico. O vocabulário já é uma parte desse léxico, já é um conjunto de palavras que uma pessoa tem domínio, uma instituição. Por exemplo, o vocabulário de uma criança. A criança tem seu próprio vocabulário, o jovem tem seu vocabulário. Então, o vocabulário é uma parte do léxico. São palavras, expressões utilizadas pelas pessoas que elas têm o domínio dessas palavras. Nós vimos que as palavras, elas mantêm uma relação, né, de significado, de sentido. Na denotação, é quando nós empregamos as palavras no sentido real. A conotação já é quando nós damos um significado novo para as palavras. Nós vimos também que as palavras, elas trazem uma relação de sinonimia ou antonimia. Palavras sinônimas são palavras com significados parecidos, por exemplo, casa, lá, são palavras sinônimas, certo? Os antônimos já são palavras com significados contrários, por exemplo, alto, baixo, branco, preto, gordo, magro, são antônimos. Nós vimos que os neologismos são as palavras novas que surgem na língua ou são palavras que recebem significados novos, certo? Os estrangeirismos são palavras de outras línguas que são inclusas ou são incluídas em nossa língua. Com o tempo, essas palavras passam a fazer parte da nossa língua, certo? São os estrangeirismos. Palavra como shopping, palavra como backup, certo? Palavra que a gente põe a usar no dia a dia normalmente como se fosse da nossa língua portuguesa, mas que não são, vem de outras línguas. E as gírias, palavras que são utilizadas, criadas por grupos específicos de pessoas com seu significado, certo? Então, todos esses elementos aqui são processos de formação de palavras, palavras novas que surgem na língua para enriquecê-la e aumentar, vamos dizer assim, esse acervo de nossa língua. Estudamos os verbos, vimos que os verbos são palavras que expressam ação, fenômeno da natureza, não é isso? Nós vimos que os verbos eles podem ser classificados como regular, que são aqueles verbos que seguem um modelo de conjugação. Os verbos que o radical não muda. O radical da palavra é aquela parte principal, certo? É aquela parte que contém um significado básico. Então, os verbos regulares não mudam o radical, eles vão seguir todo o modelo de conjugação, em todos os tempos e modos e pessoas. Os irregulares são aqueles que o radical muda e às vezes apresentam mudanças profundas no radical, inclusive. Os verbos defectivos são aqueles verbos que não apresentam pessoas para serem flexionadas, certo? Ou não apresentam formas, melhor dizendo, para serem flexionadas em todas as pessoas, em todos os tempos e modos. Os verbos abundantes já são aqueles que apresentam mais de uma forma. Quando você conjuga esse verbo,
E é possível conjugá-lo em mais de uma forma, é por isso que é abundante, certo? Vem de muito. Enfim, os verbos de ligação, nós aprendemos que são verbos que não expressam ação, mas são verbos que ligam, certo? Eles ligam sujeito a um predicativo. Os anômalos são verbos irregulares e que apresentam uma modificação profunda no radical, como por exemplo o verbo ser, o verbo ir, são verbos anômalos. Eles não seguem o modelo de conjugação. O radical apresenta mudanças profundas. Os pronominais já são aqueles que são conjugados com pronome. Os auxiliares, como o nome diz, são verbos que são utilizados nas locuções verbais, eles servem ali para auxiliar o verbo principal. Nós vimos o adjunto adnominal, que é um termo da oração, que tem a função de acompanhar um nome, né? Ele tem a função de acompanhar um substantivo, caracterizando, determinando, e por isso que ele é representado principalmente por artigos, por pronomes, por adjetivos, certo? Essas palavras que acompanham o substantivo. Ele é um termo acessório, ou seja, ele não é fixo da oração, ele não completa o sentido de palavra na oração, ao contrário do complemento nominal, olha, que também completa o sentido de um nome. Ele também pode completar o sentido de um substantivo, mas também adjetivo, advérbio, certo? Mas o complemento nominal nós aprendemos que ele é termo integrante. Isso significa que ele faz parte ali da oração, ele completa o sentido de uma palavra, certo? Ou seja, o complemento nominal, ele é exigido mesmo pela oração, ele não pode sair. Ele não é termo acessório, ele integra, ele completa. Então, há a exigência do complemento nominal. Certo, amados? Nós vimos também o sujeito e predicado, aprendemos que sujeito da oração é o elemento a respeito do qual é declarada alguma coisa. Se eu falo de casa, o sujeito é casa. Se eu falo de pessoa, é pessoa. Vimos que o predicado é justamente a informação que é dada a respeito do sujeito, certo? Se eu declaro algo sobre o meu sujeito casa, a declaração a respeito é predicado. A casa é bonita, a casa é sujeito. É bonita, é predicado. Toda a informação que é dada a respeito do sujeito. Nós vimos que os verbos são classificados também quanto à transitividade verbal em transitivos e intransitivos. Os verbos transitivos pedem complementos. Os verbos intransitivos não precisam de complementos. Vimos que o hífen é muito importante para ligar as palavras compostas, certo? Vimos que devido ao novo acordo ortográfico, algumas palavras perderam a noção de composição e não há mais necessidade de usar o hífen. Estudamos o poema, né, como gênero textual, uma das principais características, como o verso, que corresponde a cada linha. As estrofes, né, aquele amontoado de versos, as rimas, que são aqueles sons parecidos, a métrica, que é o tamanho do verso, né, a contagem das sílabas poéticas. Estudamos o poema de cordel, em que vocês tiveram a oportunidade de pesquisar os principais autores, as principais características, né, dessa literatura presente em nossa língua. Estudamos o conto, em que vocês também produziram contos e viram as características e diferença entre conto, crônica, verbete, poemas. Nós vimos que os verbos também, eles são apresentados em modos e tempos verbais. Estudamos os 3 modos verbais: indicativo, que indica coisa certa; subjuntivo, que indica coisa duvidosa; imperativo, que indica ordem, pedido, conselho. Os tempos nós podemos estudar: o presente, o passado e o futuro, que se manifestam de maneiras diversas, certo? Porque o passado, por exemplo, nós vimos o pretérito perfeito, o imperfeito, mais que perfeito, o futuro do presente, do pretérito. Nós vimos sinais de pontuação e aprendemos que eles são muito importantes para indicar as pausas, mas também as entonações, não é, da voz das pessoas na escrita, porque quando nós falamos, nós entonamos nossas vozes de uma determinada maneira que as pessoas compreendem, mas na escrita há a necessidade da utilização dos sinais de pontuação para que indiquem essas entonações e as pausas que nós realizamos em nossas falas, certo? Então, levando para a escrita, os sinais de pontuação são essenciais para essas indicações. E também nós tivemos videoaula sobre lendas e mitos e vimos que esses elementos foram importantes e ainda são na mente de muita gente para
explicações de fenômenos naturais da sociedade, para explicação de causas que os seres humanos não tinham uma resposta, e eles criavam as lendas e criavam os mitos para apresentar essas explicações, tudo bem? E agora a gente vai ver aqui os nossos assuntos principais que foram abordados em nossa recuperação. Os tipos de predicados. Nós aprendemos que existem basicamente 3 tipos de predicados, que é o predicado verbal, certo? O predicado nominal e o predicado verbo nominal. Quando é que eu tenho um predicado verbal, pessoal? O predicado verbal é aquele que possui como núcleo um verbo de ação. Eu entendi que o meu predicado recebe o nome de verbal, por quê? A palavra principal desse tipo de predicado é o quê? O verbo. Certo? Então, se é predicado verbal, a palavra principal é o verbo. Por quê? Porque esse verbo geralmente é um verbo de ação. É um verbo que vai expressar a ação do meu sujeito. Então, olha o exemplo aqui. Ayrton dançou na festa da Clarinha. Eu já sei que Ayrton é o sujeito, porque é a declaração que é dada a respeito dele. Eu isolo aqui o meu sujeito, tá? Isso aqui é sujeito. Tudo que sobra eu classifico como predicado. Toda informação que é dada a respeito do sujeito eu chamo de predicado. Se eu vou estudar tipo de predicado, o meu olhar vai para o verbo, certo? Se eu tenho um verbo que expressa a ação do meu sujeito, esse predicado é verbal, que é esse caso aqui, olha. Ayrton dançou na festa da Clarinha. Observe que o verbo dançar, ele expressa uma ação do sujeito Ayrton. Por conta disso, nós temos um predicado do tipo verbal. Olha o outro exemplo. Meu irmão chegou da festa. Meu irmão é o sujeito da oração, tá? Estou falando sobre meu irmão. Aqui eu tenho o sujeito. Tudo que sobra é predicado. Toda informação que sobra é predicado. Próximo passo, olhar para o verbo. Meu irmão chegou. O verbo chegar é um verbo significativo. O que é isso? É um verbo que expressa ação, tá? Então, meu irmão chegou. Chegou da festa, certo? Se eu tenho um verbo que expressa ação, eu tenho o quê? Eu tenho predicado verbal, tá? Esse verbo aqui, ele está expressando a ação do meu sujeito aqui, ó. O meu sujeito, meu irmão. Tudo bem? Tive um problema aqui no mouse aqui, ó. Tá bom? Então, eu tenho o verbo chegar, é verbo de ação, predicado verbal. Os vizinhos discutiam alto. Os vizinhos discutiam alto. Quem é meu predicado aqui, gente? Discutiam alto. É a informação que é dada a respeito do sujeito, os vizinhos. O verbo discutir também é um verbo de ação, tá? Se eu tenho um verbo de ação aqui no meu predicado, e observe que eu não tenho aqui, olha, em seguida eu não tenho nenhuma característica do sujeito, porque se eu tivesse uma característica do sujeito, já teria um predicado diferente, como a gente vai ver adiante. Mas como o meu predicado aqui é verbal, logo eu entendo que eu tenho o quê? Um verbo de ação. Se o nome é predicado verbal, é porque o verbo é a palavra principal desse predicado. Eu chamo esse verbo aqui de palavra núcleo, tá? É a palavra principal do predicado, tudo bem? Do predicado, não é a palavra principal da oração. Porque se eu perguntasse aqui quais as expressões ou qual a palavra principal da oração, vocês iam dizer que a palavra principal é vizinhos, não é isso? Aqui na oração a palavra principal é o sujeito, mas eu não estou estudando aqui tipo de sujeito. Eu estou estudando tipos de predicado. Então, o meu olhar tem que ser voltado para o predicado. Eu olho para o verbo, eu conheço que é um verbo que expressa ação, eu entendo que é um verbo que expressa ação, logo meu predicado é verbal, certo? Olha, meus primos corriam pela grama. O meu predicado é corriam pela grama. Por quê? Meus primos, eu já sei que aqui é o sujeito, certo? Aqui é o sujeito da oração. Eu não vou olhar muito para ele porque eu não estou estudando tipo de sujeito. Eu estou estudando o quê? Eu estou estudando tipos de predicado. Então, o meu olhar deve ser dirigido para o meu predicado. Pronto. Corriam pela grama é predicado. Qual é o próximo passo, professora? Olhar para o verbo. Lembra que eu falei para vocês? O próximo passo, olha para o verbo. Qual é o verbo? Aqui eu tenho o verbo correr. O verbo correr é um verbo significativo. É um verbo que expressa ação. É um verbo que indica ação. Ele está indicando a ação do sujeito. Qual é a ação? A ação de correr.
O verbo está indicando que meus primos estavam correndo pela grama. Então, observem que nós temos uma ação. Observe que o verbo indica a ação do sujeito, tá? Se é um verbo de ação, se eu não tenho nenhuma característica aqui do meu sujeito, eu tenho um predicado do tipo verbal, tá? Então, o nome recebe predicado verbal, gente, porque o verbo é a palavra principal desse predicado e esse verbo ele vai expressar a ação do sujeito. No predicado nominal, o que acontece? É muito bom a gente prestar atenção para a questão do nome. Olha, predicado nominal. Eu já sei que predicado é a informação que é dada a respeito do sujeito. Se é nominal, é alguma coisa relacionada ao quê? A nome. Lá no verbal eu vi que era verbo e descobri que o verbo é a palavra principal do predicado. E descobri que é um verbo de ação, certo? No predicado nominal, a palavra principal não é o verbo, gente. A palavra principal é um nome. É um nome. Esse nome a gente chama de predicativo do sujeito. Olha, predicativo do sujeito, que são palavras com sentido adjetivo principalmente, tá? São palavras que têm a função de caracterizar o sujeito, de indicar o estado do sujeito, de indicar o modo de ser do sujeito, tá? Então, ele é chamado de predicativo do sujeito. Aqui no predicado nominal, o que acontece? O meu verbo não vai ser verbo de ação, eu vou ter um verbo de ligação. Esse verbo de ligação, ele não vai expressar nenhuma ação do sujeito. Você vai analisar na oração que não há indicação de ação. Até rimou, não é isso? Então, o sujeito ele não age. O que vai acontecer nesse tipo de predicado é uma ligação do sujeito a uma informação, que pode ser uma característica desse sujeito, uma qualidade desse sujeito, o modo de ser, o modo de estar do sujeito, que a gente chama de predicativo do sujeito. Tá bom? Então, olha aqui o exemplo. Seu filho é excelente em matemática. Eu estou falando sobre quem? Estou falando sobre seu filho. Eu já sei que isso aqui é sujeito, tá? É o sujeito da oração. Certo? A minha atenção não deve ser voltada muito para o sujeito, porque eu estou estudando tipos de predicado. Eu vou olhar para o predicado. O que é o predicado? Todo o restante da frase. Olha, é excelente em matemática. Aqui eu tenho o meu predicado. A informação que é dada a respeito do sujeito. Tudo bem? Próximo passo, olhar para o verbo. Que verbo é esse, gente? Aqui eu tenho o verbo ser. Eu já aprendi de cor que o verbo ser é verbo de ligação. Por quê? É um verbo que não expressa ação. Ele não expressa a ação do sujeito. Seu filho é excelente em matemática. Então, é uma informação que é dada a respeito do sujeito, qualificando-o, certo? Qual é a palavra que qualifica, o que o caracteriza? A palavra excelente. Eu estou dizendo que ele é excelente em matemática. Então, seu filho é excelente em matemática. Isso aqui é predicativo do sujeito, pessoal. Então, aqui nós não temos verbo de ação, nós temos verbo de ligação, e esse verbo vai ligar o sujeito a um predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito aqui torna-se a expressão principal desse tipo de predicado, tá? No predicado nominal, a palavra principal, ou a expressão principal, não é o verbo, e sim o predicativo do sujeito. Que são essas palavras que caracterizam o sujeito, né? Nada mais do que isso, tá? São palavras ou expressões que apresentam uma característica ou um estado do sujeito. Olha esse exemplo aqui para ficar mais fácil. Eles são cansados. Eles estão cansados. Qual é o meu verbo? Eu tenho aqui um verbo estar. O verbo estar é um verbo que também não indica a ação do sujeito. Observa que ele está indicando o modo em que o sujeito se encontra. Eles é o sujeito. Eles estão como, gente? Eles estão cansados. Eu tenho aqui, olha, um predicativo do sujeito, que é essa palavra que qualifica meu sujeito, que indica o modo em que meu sujeito se encontra. Então, eu tenho o verbo de ligação, tá? E eu tenho o predicativo do sujeito, que é a palavra principal do meu predicado nominal. É predicado nominal porque a palavra principal do meu predicado é o nome. É esse adjetivo aqui, olha. Eles estão cansados, certo?
É uma palavra que caracteriza o meu sujeito aqui, indicando o modo em que ele se encontra. Indica o modo em que o sujeito se encontra, tá? Por meio de quê? Do verbo de ligação, tá? Nosso amigo permanece na sala. Olha o verbo permanecer. Verbo permanecer também é verbo de ligação, uma vez que ele não indica ação, ele liga o sujeito a esse predicativo, olha. Na sala é predicativo do sujeito, tá bom? É um termo da oração que liga-se ao meu sujeito por meio de um verbo de ligação, obviamente, indicando aqui indicando o modo, não é? Indicando, nesse caso aqui, o local em que meu sujeito se encontra. Nosso amigo permanece na sala. Bem? Lucas anda entristecido. Eu tenho aqui o meu sujeito Lucas. Eu tenho aqui o verbo andar. Detalhe, pessoal, o verbo andar nós entendemos como um verbo de ação, porque quem anda caminha, certo? Porém, o verbo andar ele também é empregado no sentido de estar, olha. Lucas está entristecido. Esse verbo aqui ele não indica ação. Ele está empregado não no sentido de caminhar, mas no sentido em que o modo em que a pessoa se encontra. Lucas está entristecido. Então, é nesse sentido de estar, tá? Não é no sentido de caminhar. Então, ele funciona aqui nessa frase como verbo de ligação também. Tudo bem? Nós temos um predicado verbo nominal, gente. O que acontece? No predicado verbo nominal, nós vamos ter duas palavras importantes dentro do predicado. Nós vamos ter o verbo de ação e nós vamos ter ao mesmo tempo o predicativo do sujeito. É como se nós uníssemos o predicado verbal com o nominal, certo? E é isso que acontece mesmo, porque nós temos um verbo de ação e nós temos um predicativo do sujeito. Olha, Luciano falou estressado. Aqui nós temos o verbo falar, que expressa a ação do sujeito, o sujeito falou, mas além dele falar, ele estava estressado. Olha aqui o predicativo do sujeito. É uma palavra que indica, tá? Que caracteriza o meu sujeito, indicando o estado de espírito dele. Ele falou, ou seja, verbo de ação, falar, e ele estava estressado, tá? O modo em que ele se encontrava. Então, eu tenho nesse predicado aqui, eu tenho duas palavras importantes. Eu tenho aqui um predicado verbo nominal. Por quê? Eu tenho um verbo de ação e eu tenho um predicativo do sujeito. Olha, ontem chegamos cansados. Olha, eu tenho um verbo de ação, verbo chegar, e eu tenho o predicativo do sujeito, o modo em que nós encontrávamos. Como era mesmo? Cansados. Então, eu tenho dois núcleos, verbo de ação e predicativo do sujeito, que essa palavra aqui, olha, aqui qualifica o sujeito. Chegamos. Quem chegou? Nós. Aqui nós temos um sujeito oculto, um sujeito que não aparece claramente, a palavra nós, mas a gente entende que aqui é a primeira pessoa do plural, nós, certo? Então, chegamos, verbo chegar, e estávamos como? Cansados, predicativo do sujeito, portanto, predicado, verbo nominal. Os jogadores caminhavam pelo campo satisfeitos. Eu tenho aqui os jogadores é o meu sujeito, eu tenho o verbo caminhar, é verbo de ação, indicando mesmo a ação dos jogadores de caminhar. E eu tenho aqui, olha, o predicativo do sujeito, porque eles estavam caminhando e eles estavam satisfeitos. É uma palavra que refere-se ao sujeito e que qualifica-o, tá? Essa palavra, ela refere-se a jogadores e está qualificando como? Dizendo que eles estavam satisfeitos. Além do verbo caminhar, que indica ação, eu tenho um predicativo do sujeito e, portanto, eu tenho um predicado verbo nominal. Tá bom? Então, predicado verbo nominal, ele traz dois núcleos. Ele traz um verbo de ação e ele traz um predicativo do sujeito, que é uma palavra que caracteriza o sujeito de alguma forma, indicando o modo que ele está, indicando uma característica específica do sujeito, o modo de ser do sujeito, o predicativo do sujeito, é isso, tá? E vimos, amados, a transitividade verbal. Estudamos que os verbos são classificados em transitivos e intransitivos. Vimos que os verbos intransitivos são verbos que não necessitam de complementos, porque eles já trazem a informação completa em si, não há necessidade de complemento, ele não pede esse complemento. Olha esse exemplo, ele sumiu.
Quando eu falo ele sumiu, o verbo sumir apresenta a informação completa, uma informação que você ouve e você entende, sem haver necessidade de perguntas. Ele sumiu, ponto. Você entendeu a informação. Olha, Bianca saiu. Dá para entender a informação? Claro. O verbo sair é verbo intransitivo. É verbo que não precisa de complemento aqui. Olha, ele não pergunta nada mais. O quê? Bianca saiu o quê? De quê? Ele não pergunta, ele não precisa. Ele traz a informação completa. Olha esse exemplo especial. Nosso amigo chegou cedo. Aqui eu tenho o verbo chegar, tá? Ele é um verbo intransitivo também, porque ele não precisa de complemento. Mas observe que veio essa palavrinha aqui, olha, cedo. A palavra cedo, pessoal, ela não está completando o sentido do verbo. Nosso amigo chegou. Se eu falar apenas isso, a gente entende. Nosso amigo chegou. Ponto. Cedo não completa o sentido do verbo. Cedo indica apenas uma circunstância de tempo, tá? Eu estou indicando que ele chegou cedo. Ou seja, aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo, que é um termo acessório. Se eu tirá-lo daqui, ainda assim você entende a informação através do verbo, porque é verbo intransitivo, é verbo que não precisa de complemento. Meu filhinho dormiu na casa da avó. Olha o verbo dormir, é verbo intransitivo. Se eu falar para você, meu filhinho dormiu, a informação é completa, você consegue entender. Quando eu trago aqui na casa da avó, isso aqui não completa o sentido do verbo, mas como no caso anterior, isso aqui é o quê? É um adjunto adverbial de lugar, tá? Eu estou indicando o local que meu filhinho dormiu. Mas a informação de que ele dormiu é completa, você entende? Então, verbo intransitivo são verbos que não exigem complementos, porque eles apresentam a informação completa, tá bom? Ao contrário dos verbos transitivos, tá? Então, transitivo vem de transitar, tá? Vem de transitividade, vem da relação que o verbo mantém com os seus complementos, tá bom? Então, o que são verbos transitivos? Verbos que exigem complementos. É por isso que é transitivo. Ele precisa se relacionar com seus complementos. Olha, comprei. O verbo comprar aqui. Comprei. Se eu falo para vocês, pessoal, comprei, fica uma pergunta no ar. Professora, comprou o quê? Comprou o quê? Meu primeiro carro. Meu primeiro carro são expressões que completam o sentido do verbo comprar. Tá? Os verbos transitivos, eles pedem complementos obrigatórios, gente, porque eles não são capazes de apresentar uma informação completa. Então, comprei o quê? Meu primeiro carro. Olha, pedi. Gente, pedi. Pedi o quê? Pedi um conselho à minha mãe. Olha aqui o verbo pedir. Verbo pedir é verbo transitivo, é verbo que precisa de complemento para apresentar uma informação. Então, pedir, o complemento é um conselho à minha mãe, tá? Essas palavras completam o sentido do verbo pedir, por isso que esse verbo aqui é verbo transitivo. Sempre gostei de sapatos novos. Eu tenho aqui o verbo gostar. Sempre gostei, alunos. Gostou de quê, professora? Olha a pergunta. Gostei de quê? De sapatos novos. De sapatos novos é o complemento do verbo gostar, gente, tá? Aqui eu tenho um objeto. É o objeto indireto porque eu tenho preposição aqui. A gente vai ver isso mais adiante, tá bom? Então, os verbos transitivos, eles exigem complementos obrigatórios, senão a informação não fica completa. Maísa precisa, o verbo precisar, precisa de quê? Precisa de ajuda. Então, o verbo, ele quer complemento. Maísa precisa de ajuda. Os verbos transitivos, eles são classificados em 3 tipos. Primeiro, nós vamos ver os transitivos diretos. Os transitivos diretos são verbos que pedem complemento sem preposição, tá? Eles são transitivos porque eles querem complemento, eles exigem complemento. E são diretos porque esse complemento não vem preposicionado. Esse complemento não exige preposição obrigatória. A filha de seu André falou, olha o verbo, a filha de seu André falou, aqui eu tenho o verbo, falou o quê? Falou a verdade. Olha, a verdade completa o sentido do verbo falar, tá? Isso aqui é chamado de objeto direto, tá? É objeto porque completa o sentido de um verbo transitivo. É objeto direto porque esse verbo é transitivo direto, significa que ele não precisa de uma preposição para introduzir o seu complemento.
tá? Para apresentar aqui o complemento, não precisa de preposição. Lembrando que esse azinho aqui não é preposição não, pessoal. Isso aqui é o quê? É artigo definido, tá? Que geralmente acompanha o substantivo. Olha, minha filha ama carinho. Ama é o verbo amar. O verbo amar é verbo transitivo direto. Minha filha ama. Ama o quê? Ele quer um complemento. O complemento é a palavra carinho. Mas observe que a palavra carinho, ela não vem antecedida de preposição. Por quê? Porque aqui eu tenho um objeto direto, tá? Eu tenho uma palavra que completa o sentido de um verbo transitivo direto. Um verbo que pede complemento, mas esse complemento não precisa de preposição obrigatória. Dona Filó comprou manteiga de coco. Eu tenho o meu verbo aqui, olha. Comprou. Comprou o quê? Ela comprou manteiga de coco. Isso aqui é objeto direto. É o complemento do verbo comprar. É um complemento que não vem preposicionado, tá? É por isso que esse verbo é transitivo direto. Mas, além do verbo transitivo direto, eu tenho o transitivo indireto, tá bom? Olha esse prefixo aqui, olha. Indireto já indica algo, tá bom? São verbos que exigem complementos preposicionados. Os verbos transitivos indiretos, eles vão trazer complementos, sim, por isso que eles são transitivos, e esses complementos vão vir antecedidos de preposição obrigatória, gente, olha. Precisamos de boas notas para aprovação. Qual é o meu verbo aqui? Eu tenho o verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo. Precisamos de quê? Olha a preposição. Precisamos de... Olha a preposição, boas notas para aprovação. Então, nesse caso aqui, eu tenho um objeto indireto, tá? Porque ele vai completar um sentido de um verbo transitivo indireto, de um verbo que pede complemento, e esse complemento vem preposicionado obrigatoriamente. Necessito de atenção. Olha o verbo necessitar. Quem necessita, necessita de algo. Olha a preposição. Necessita de quê, professora? De atenção, tá? Então, essa palavra, gente, de atenção, essas palavras, completam o sentido do verbo necessitar. Porque se eu falar apenas, gente, eu necessito, vocês vão perguntar, necessita de quê, professora? De atenção. De atenção é o complemento, eu chamo isso aqui de objeto indireto, tá? Porque ele completa o sentido do verbo. É indireto porque eu tenho aqui a presença da preposição de. Olha, ela vem antes aqui da palavra principal do complemento. Necessito de atenção. Então aqui eu tenho o objeto indireto. Gosto de amigos sinceros. Eu tenho o verbo gostar. Olha, gosta. Gosta de quê? De amigos sinceros. É o complemento do verbo, que é chamado de objeto indireto, tá? É um complemento que vem preposicionado. Olha a preposição aqui, pessoal. É a palavrinha que serve para ligar as palavras dentro de uma frase, dentro de uma oração, tá bom? Então, os verbos transitivos indiretos são verbos que precisam sim de complementos para apresentar uma informação completa, e esse complemento vem antecedido de preposição obrigatória, tá bom? Quando você apresenta o verbo, ele já exige, em primeira mão, ele já exige a preposição. Então, eu gosto. Gosta de que, tá? De que. A preposição já vem logo em seguida. O verbo, ele vem acompanhado da preposição. Isso é verbo transitivo indireto. Porém, nós temos também os verbos transitivos diretos e indiretos, ou bitransitivo, tá? Bi vem de dois, bitransitivo. São verbos transitivos também, mas esses verbos, eles já são um pouco mais que especiais, já merecem uma atenção maior. Por quê? Os verbos transitivo direto e indireto, gente, eles vão pedir dois complementos. Apenas um complemento não é suficiente para a apresentação da informação. Se eu apresentar apenas um complemento, a informação continua incompleta. Por exemplo, olha, pedimos um favor ao carteiro. Eu tenho o verbo pedir, aqui é o verbo, tá? Verbo transitivo direto e indireto. Pedimos. Gente, eu pedi. Se eu falar para vocês, eu pedi. A primeira pergunta, pedi o quê, professora? Pedi um favor. Olha o primeiro complemento. Esse aqui é o primeiro complemento, que é chamado de objeto direto.
Mas eu pergunto para vocês, a informação está completa quando eu digo pedimos um favor? Ela não está completa. Ainda há uma pergunta. Qual é a pergunta, pessoal? Um favor, quem pede um favor para uma outra pessoa, não é isso? Sim. Então, se nós pedimos um favor, a quem? Ao carteiro. Olha o outro complemento. Ao carteiro é outro complemento que nós chamamos de objeto indireto, tá? É objeto indireto. Então, os verbos transitivos direto e indireto, eles vão pedir um objeto direto e um objeto indireto. Objeto nada mais é do que o complemento do verbo, tá? Pedimos, primeiro complemento, pedimos o quê? Um favor. Segundo complemento, ao carteiro. Detalhe, o segundo complemento, olha a preposição aqui, olha. O segundo complemento, ele vai vir preposicionado. É por isso que ele é transitivo direto e indireto. Porque você tem um complemento aqui sem preposição e o outro complemento vem preposicionado. Juca deu a chave ao porteiro. Eu tenho o verbo dar. Quem dá, dá algo, dá alguma coisa a alguém. Juca deu a chave. Olha o primeiro complemento. Deu a chave. A quem? Ao porteiro. Segundo complemento. Entenderam, gente? Você consegue compreender que o verbo transitivo direto e indireto, ele precisa desses dois complementos aqui para que a informação seja transmitida de forma compreensível, de forma completa? Então, Juca deu. Deu o quê, gente? Deu a chave. Olha, aqui eu tenho um objeto direto. Deu a chave. Se ele deu a chave, ele deu a chave a alguém. A quem? Ao porteiro. Outro complemento e aqui é o meu objeto indireto. Já solicitei o dicionário ao meu colega. Eu tenho o verbo solicitar. Já solicitei. Solicitei o quê? Primeiro complemento. O dicionário. Tá? Objeto direto. Solicitou o dicionário a quem? Ao meu colega. Segundo complemento. Objeto indireto. Tá? Se é um objeto indireto que está junto do objeto direto, esse meu verbo é o quê? É um verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo, tá? Esses são os verbos transitivos, diretos e indiretos. Tudo bem, pessoal? Olha só, estudar. Semanas seguintes aí vocês irão fazer a recuperação. Eu peço que vocês revisem principalmente esses assuntos sobre tipos de predicado e transitividade verbal, porque são os assuntos que nós abordamos em nossa recuperação de forma mais enfática. Então, estudem esses conteúdos para que vocês tenham uma boa recuperação. Aqueles que necessitam de pontos, foquem mais nos estudos. Os que não necessitam tanto de pontos assim, estude mais ainda, para que continue adquirindo ou conquistando as suas notas excelentes. Notas excelentes são importantes para o histórico de vida de vocês. Estão lembrados que eu sempre falo isso? Então, gente, olha, acredito no potencial de vocês, porque são super inteligentes. Todos são capazes, todos são muito inteligentes. Só precisam de foco, dedicação, disciplina e objetivo de vida. Tudo de bom para vocês, boa prova, boa sorte e bons estudos. Tchau, tchau. A gente se vê logo mais.